intervalos numéricos. Nós temos aqui alguns exemplos para eu mostrar para vocês como é que a gente escreve os intervalos numéricos. Na hora que você for escrever um intervalo numérico, você precisa saber qual conjunto numérico ele está se referindo, tá? Normalmente, eles se referem ao conjunto dos números reais nos exercícios de vestibular, concurso. Normalmente é assim, mas é sempre bom dar uma conferida. Aqui eu coloquei alguns exemplos para didaticamente explicar melhor para vocês. Então, olha só, vou começar com o conjunto dos números naturais. Escreva o intervalo dos números naturais entre 3 e 7. Você pode escrever da seguinte maneira. Você põe 4, 5, 6, porque está entre o 3 e o 7. Então, o 3 e o 7 não entra. A gente pega só esse pessoal do meio. 4, 5 e 6. É simples, eu consigo listar, eu consigo escrever todos os números. Agora, eu troquei aqui no final da frase, eu peguei a mesma frase e acrescentei, inclusive, os extremos. Eu também consigo listar 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, consigo. Por que que eu consigo listar? Porque a gente está falando aqui de números naturais. Números naturais a gente consegue listar um por um. Então, eu posso escrever dessa maneira. Escreva o conjunto dos números inteiros. Então, agora pode entrar os números negativos. Eles são maiores que 3 e menores que 2. Então, a gente vai ter maiores do que 3, o menos 2, o menos 1, 0, o 1 e acabou aqui porque ele tem que ser menor do que 2. Então, lá da reta dos números, a gente pode ir selecionando quais são esses números, maiores que menos 3 e menores do que o 2. Então, menos 2, menos 1, 0 e 1. Consigo listar porque são números inteiros. Troquei a frase aqui um pouquinho. Conjunto dos números inteiros, consigo listar um por um. Eles são maiores ou iguais a menos 3 e menores do que 2. Opa, o menos 3 agora faz parte da brincadeira. Então, o menos 3 entra, menos 2, menos 1, 0 e 1. E eu paro aqui porque com relação ao 2 precisa ser menor. Certo. Aqui a gente tem também números inteiros, e aí a gente consegue listar, e ele pede aqui para a gente o seguinte: maiores ou iguais a menos 3, ele entra na brincadeira, menores ou iguais a 2, ele entra na brincadeira, então eu consigo listar. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, agora o 2 entra. Tudo bem? Agora, eu mudei o conjunto numérico. Aparece aqui os números reais. Quando ele pede para eu falar em quais são os números reais entre o 3 e o 7, é só a galera que está entre o 3 e o 7. Só que agora eu não consigo mais colocar 4, 5 e 6. Por quê? Entre o 3 e o 7 ainda tem o 3,01. Tem temos o 3,001, tem o 3,001. Gente, não tem condições. Como é que a gente vai conseguir listar todos esses números entre o 3 e o 7? Não dá. Então, nesse caso, não tem condições da gente escrever listando os números igual a gente tinha aqui. O que determina isso é o tipo de conjunto. Então, como é que a gente faz nesse caso? Nesse caso, existem algumas opções para a gente escrever esses intervalos, tá? Uma das maneiras que tem, é a que eu mais gosto, é a gente usar colchete. Eu coloco o 3, coloco vírgula 7 e um colchete assim
nesse sentido. Por que nesse sentido de trás aqui assim? Porque o 3 e o 7 não entram, é entre o 3 e o 7. Como o 3 e o 7 não entram, o formato do colchete fica desse jeito, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar uma dica para você memorizar isso. Outra maneira que você pode fazer é assim: o 3 e o 7 e o parênteses. O parênteses também indica que os números não entram, tá? Esse daqui eu não gosto muito, mas aparece muito em vestibular também. E você também pode escrever assim: X pertence ao conjunto dos reais, tal que coloco X, coloco 3, coloco 7 nessa ordem que eles aparecem e coloca desse jeito. Nós lemos o seguinte: tal X pertence aos reais, tal que X é maior do que 3 e X é menor do que 7. Ó. Maior, boquinha aberta, menor, a pontinha pequena virada para ele. X maior do que 3, X menor do que 7. Essa daqui eu gosto e essa daqui eu também gosto. Joia. Agora, a gente tem a mesma ideia, números reais, só que eu quero o 3 e o 7 entrando na brincadeira. Então, eu coloco o 3 e o 7 e o colchete fica virado para o número. Agora vem a dica para memorizar. Como é que eu vou saber quando que o colchete está de costas ali para o número e quando que ele está virado para o número? Eu sempre imagino que isso daqui são dois braços, ó, e que o colchete está abraçando o número 3 e o colchete está abraçando o 7. Então, ele está abraçando o número, significa que o número faz parte da brincadeira. Aqui ele está de costas para o número, ó. Então ele não está abraçando o número, então esse número não faz parte da brincadeira. É o primeiro número imediatamente após o 3 que faz parte da brincadeira, o 3 em si não. Nesse caso, não dá para a gente usar os parênteses aqui, porque os parênteses é só quando o número não faz parte da brincadeira. Mas dá para a gente escrever daquele jeito. X pertence aos reais, tal que coloco o 3, coloco o 7, o X aqui no meio, os sinais é sempre uma receita de bolo, funciona desse jeito. Porém, como o 3 e o 7 entram, vem um sinalzinho de igual aqui embaixo. Continuando, escreva o conjunto dos números reais, então não dá para listar todos, porque tem aqueles números decimais infinitos lá, que não dá para a gente escrever, maiores do que 3 e menores do, maiores que menos 3 e menores do que 2. Então, o menos 3 não entra e o 2 também não entra. Então, menos 3, 2. E o colchete de costas. Ou, menos 3 e 2 parênteses. Ou, aquele jeito, X pertence aos reais, tal que coloca o menos 3, coloca o 2, coloca o X aqui e coloca os sinaizinhos sempre virados com a boquinha aberta para lá. Aqui, a mesma ideia do de cima, só que maiores ou iguais a menos 3 e menor que 2. Então, vamos lá. Nós temos o menos 3 e o 2. Porém, nesse caso, o menos 3 entra na brincadeira. O colchete abraça o 3, só que o 2 não entra na brincadeira. O colchete fica de costas para o 2. Aqui, a gente pode escrever essa parte do 2 com parênteses. Lembra que o parêntese só funciona quando o número não entra. Não existe o parênteses de costas, tá? Ou ainda, dá para a gente escrever X pertence aos reais, tal que coloca o menos 3, coloca o 2, que são as extremidades, o X aqui no meio e os sinais abertos. Como o menos 3 entra na brincadeira, vem um sinalzinho de igual nele ali. Agora aqui a gente tem maiores ou iguais a menos 3, ele entra na brincadeira. Menores ou iguais a 2, ele também entra na brincadeira. Menos 3, 2, colchete abraçando ambos os números. Não dá para colocar
parênteses, porque parênteses é quando não entra na brincadeira, ou ainda você pode escrever x pertence aos reais, tal que coloca os dois números que a gente tem ali nas extremidades, as boquinhas viradas para lá, e aí, como os dois entram, a gente coloca o sinalzinho de igual nos dois.